Em DNS, a gente tem o encaminhamento DNS, que a gente pode deixar ou não o serviço habilitado. Resolvendo DNS, que a gente pode deixar ou não habilitado. Geralmente a gente deixa tanto o encaminhamento quanto a resolução de DNS habilitado. E aqui embaixo eu tenho a opção de gerar um encaminhamento DNS personalizado. Por exemplo, eu quero que sempre que ele pesquise por wall.com.br, ele encaminhe a consulta para o IP 8.8.8. Então, na hora que ele pesquisar por uol.com.br, ele vai encaminhar para o 8888. Beleza? Então, tá aqui. Eu tenho o encaminhamento do DNS local. Então, aqui eu tenho a tabela de hosts, beleza? Que não tem nada por enquanto. A gente não colocou nada aqui, né? Então eu tenho a pesquisa de DNS local, eu tenho a tabela de concessão DHCP, que já vai me servir como DNS, ou eu tenho a tabela de hosts. Por exemplo, eu tenho o host 192.168.0.150, 150 é o que a gente está usando, 192.68.0.130, por exemplo, que ele é o servidor Saturno. Então, sempre que ele pesquisar por Saturno, ele já vai saber qual que é o IP. Então ele cria essa tabela de DNS, certo? Essa tabela é criada automaticamente, porém, se de repente não funcionou por algum motivo ou esse servidor Saturno não está com o gateway virado para o carrier para ele criar automaticamente essa tabela, a gente pode criar essa tabela na mão e tá aí certinho. Tabela de roteamento, aqui já está o roteamento padrão pelas placas de rede, tá? O que isso quer dizer? O próprio carrier, quando você joga a placa de rede lá em LAN, em WAN, ele já cria esse roteamento. Quando você habilita o servidor VPN, ele já habilita também o roteamento. Então ele já faz isso de uma maneira quase que 100% automática. Porém, em algumas atividades específicas, você é obrigado a criar as rotas estáticas na mão. Então, se de repente você conectou uma VPN MikroTik externamente do firewall e aí você precisa criar essa rota na mão. Tem algumas outras soluções também de sistema que você precisa criar essa rota na mão. Porém, via de regra a rota é criada automaticamente pelas regras de tráfego, pelas interfaces de rede, tá bom? Até aí tranquilo? Tranquilo. Contabilidade e monitoramento. Então vamos lá. Aqui nessa parte é onde eu escolho se eu quero ou se eu não quero que ele colete as estatísticas de utilização de internet. Como é que isso vai funcionar? Se eu desabilitar aqui, ele vai parar de coletar, aliás, as informações de internet, do que é utilizado, e aqui habilitado, ele vai continuar ou começar a coletar essas informações. Então aqui eu coleto o registro de atividade de usuários e excluo as estatísticas mais antigas, a partir de 24 meses. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ficar com as últimas informações dos últimos 24 meses, ou dos últimos 10 meses, ou dos últimos 15 meses, e por aí vai. Aqui eu posso excluir todas as informações. Eu tenho a opção também de coletar as estatísticas do grupo para este grupo. Então eu crio um grupo e coleto as estatísticas deles. E aí, por exemplo, eu tenho 3 pessoas no RH, mas eu quero criar um grupo para o RH para ver o que o grupo está fazendo de coletivo. Eu consigo fazer isso também. Período de contabilidade para estatísticas e cotas. Então, primeiro dia da semana, quando é que é? O primeiro dia do mês, quando é que é? Porque aí vai depender do calendário, se você quer que comece na segunda ou no domingo, ou em qualquer outro dia da semana aqui também, né? Diga-se de passagem. Exceções de conta. Então aqui eu tenho algumas exceções que eu posso tirar da contabilidade do monitoramento. Aqui eu tenho como eu vou acessar as estatísticas e agora começa uma coisa bem interessante. Aqui vai começar quem que vai poder acessar essas estatísticas, quem que vai receber essas estatísticas, quais que são os dados de cada estatística qual que é o dado de cada estatística que cada usuário vai poder acessar, tá? Virou meio que um trava-língua, mas vamos lá. Então, aqui primeiro está o acesso às estatísticas em configurações.
Aqui embaixo eu tenho direitos de acesso e relatórios por e-mail. Então, aqui vão ser os relatórios por e-mail e aqui vão ser os direitos de acesso. Então, vamos começar do começo? Direitos de acesso. Eu vou adicionar. Então, vamos supor que esse aqui vem de default, mas eu quero adicionar um outro. Adicionar. Quem que vai ser o usuário? O usuário é o admin, que é o único que a gente tem aqui. No usuário admin, quando você coloca os usuários lá, você precisa cadastrar um e-mail também, tá? Então, se no usuário admin você cadastrou o e-mail, ótimo. Se não, você pode clicar aqui e só colocar para receber por e-mail. Qual que vai ser a diferença? A diferença é que aqui a pessoa vai ter acesso a estatísticas e também pode receber por e-mail. O de baixo, ele só vai receber por e-mail, porque não tem um usuário e senha para ele acessar as estatísticas. Correto? Então, vamos lá. Usuário admin. Se esse usuário admin já tiver e-mail, a gente consegue adicionar esses relatórios aqui. Então, usuário admin, dados. E quais são os dados que ele vai ter? Todos os dados? Não. Eu quero que ele tenha dados só de um determinado usuário, que é do usuário admin. Então, o que é legal nisso? É legal que aqui você pode pegar o usuário Paulo, por exemplo, e dar para ele o acesso somente da área do financeiro ou somente da área do RH. Isso é legal porque você consegue segmentar as áreas e mostrar para o Paulo, que no caso é um gerente, um coordenador, o que cada um está fazendo. Certo? Então, ótimo. O Paulo já tem acesso ao admin, ou acesso à área financeira, por exemplo, e ele também quer receber um relatório semanal do que esse pessoal está acessando. Então eu clico aqui e automaticamente Paulo vai receber um relatório semanal por e-mail das estatísticas do pessoal que ele tem acesso. Mas vamos supor que está aqui todos. Ele vai receber um relatório conforme é o padrão dele de acesso. Então ele vai receber um relatório de todo mundo. Beleza? Então, explicada essa parte, acesso aos usuários. Os usuários podem acessar suas próprias estatísticas online para saber o que está fazendo? Pode? Não pode? O usuário vai receber um relatório semanal ou mensal ou diário das suas coisas? Vai receber? Não vai receber? É aqui que a gente configura. Configuração de alerta. Isso aqui também é bem bacana. Por quê? Se a gente adicionar aqui, vai acontecer a mesma coisa. A gente pode adicionar um usuário ou um e-mail. E aqui tanto faz se você adicionar o usuário ou o e-mail. Se você adicionar o usuário ele tem que ter um e-mail cadastrado. Por exemplo, aqui no admin não tem um e-mail cadastrado. Então, ele vai ficar com alerta. Vamos lá no admin, vamos cadastrar um e-mail só para vocês verem como é que vai ficar? Então, vamos lá, e-mail. fabio@easysoluções.com.br. Beleza, ok. Agora ele tem um e-mail cadastrado. Então venho lá em contabilidade e monitoramento, configuração de alerta e olha lá, perfeito, porque agora ele tem o e-mail cadastrado. Aqui em acesso à estatística também. Agora ele tem um e-mail cadastrado. Então ele não vai dar mais alerta nenhum. Bom, dito isso, a gente vem aqui e pode colocar outro usuário para receber também alguns alertas. Fábio, qual alerta que tem? Vamos lá. Eu tenho alguns dados aqui de alerta. Então, conectividade à internet alterada, cota de licença esgotada, espaço em disco livre reduzido. Então, N alertas aqui. Eu tenho até alerta para quando alguém usar uma regra de tráfego específica. Então, alguém usou a regra de tráfego servidores, vem no meu e-mail. Tá? Isso é legal porque, por exemplo, eu posso colocar lá Instagram. Então, o César acessa o Instagram permitido, mas na hora que ele vai acessar o Instagram, já vem um alerta no meu e-mail dizendo que ele utilizou essa regra, certo? Então, tem N maneiras aqui de você construir essa parte de alertas. Mas, basicamente, a gente usa mais para o pessoal de TI, para alertas dentro do próprio Firewall. Então, tá acabando a licença, ou tá esgotando a licença, se esgotou o escopo DHCP, hoje tá difícil aqui, se esgotou o escopo DHCP, teve uma falha num backup, a licença vai expirar.
Então isso para o pessoal que cuida do servidor é muito importante porque facilita no dia a dia, né? E aqui o SMTP, que é a configuração SNMP. O SNMP é a configuração que você pode fazer de repente num Zabbix, num Nagios, para você pegar algum servidor de monitoria e monitorar o próprio Firewall, tá? Ele funciona tanto na versão 2 quanto na versão 3.